Vamos para 13. Questão 13. Questãozinha da FCC também atual, 2018. O que ela diz? A respeito da atividade de polícia administrativa da administração pública, é correto afirmar ser sua característica. Falou em característica, lembramos do DCA. Beleza, vamos lá. Incidir sobre pessoas individual e indiscriminadamente. Letra B. Manifestar-se por atos administrativos não envolvendo atos concretos. Letra C. Ser de competência exclusiva, em regra, podendo ser concorrente, caso a atividade seja de interesse simultâneo às 3 esferas da federação. Letra D. A discricionariedade, sem possibilidade de limitação de ordem legal, mas pautando-se, quando possível, pelos princípios da administração pública. E letra E. Constituir represália a ilícito penal. Professor, por que você leu todas as alternativas dessa questão sem a gente responder uma por uma? Porque, pessoal, essa questão ela está centrada basicamente na diferença entre polícia judiciária e polícia administrativa. Antes da gente tentar responder, eu trouxe aqui para vocês um quadro que reflete bem essa diferença. Vamos lá. Polícia administrativa é o poder de polícia, é o que nós estamos estudando agora. Polícia judiciária normalmente é a polícia civil e a polícia federal. São polícias que auxiliam na persecução penal, no processo penal, é outra coisa. Então, o que nós estamos estudando é aqui. Aqui é a polícia civil e polícia federal. Vamos ver a diferença entre cada uma delas. A polícia administrativa, pautada no poder de polícia, ela incide sobre ilícitos não penais. Claro, ela incide sobre trânsito, normas ambientais, normas sanitárias, sobre a possibilidade de fechar um estabelecimento, sobre a possibilidade de limitar uma atividade comercial, não incide sobre pena. Por outro lado, Polícia Civil, Polícia Federal, a Polícia Judiciária de uma maneira geral, incide sobre ilícitos penais. Elas investigam crimes. Segunda característica, polícia administrativa exaure-se em si mesmo. Como assim em si mesma? Como assim, professor? A polícia administrativa, ela já tem um ciclo completo. Ela não serve a outro poder, ela não serve a outra finalidade. Pela polícia administrativa já é possível expedir a ordem, expedir o consentimento, fiscalizar e punir, dentro do âmbito da própria polícia administrativa. A polícia penal, por outro lado, ela tem continuidade no processo penal. Se você lembrar, a polícia penal ela faz o inquérito policial e remete ao Ministério Público, para o Ministério Público poder, de acordo com o seu entendimento, iniciar a ação penal. Logo, ela é instrumental. Essa é até a característica seguinte. A polícia administrativa constitui uma atividade principal e a polícia judiciária é instrumental, porque ela serve de instrumento para a ação penal. A polícia administrativa não, ela exaure-se em si mesma. Quarta característica, a polícia administrativa se difunde por toda a administração. Como assim? É possível polícia administrativa no trânsito, nos órgãos ambientais, nos órgãos sanitários. É possível polícia administrativa em vários órgãos da administração, a depender da competência de cada um. Por outro lado, a polícia judiciária ela encontra-se concentrada em órgãos determinados, como nós vimos, Polícia Civil e Polícia Federal. Vejam que aqui não existe uma Polícia Civil ambiental, uma Polícia Civil de trânsito, uma Polícia Civil sanitária, não. A Polícia Civil, de uma maneira geral, ela investiga todos os tipos de crime, ainda que existam repartições dentro da Polícia Civil, mas o órgão em si é único, tranquilo? E por fim, a Polícia Administrativa ela reprime por vezes comportamentos lícitos, como, por exemplo, atividades comerciais, como, por exemplo, uma regra de trânsito, o simples trânsito viário, o simples andar de carro, é possível ser reprimido por meio da polícia administrativa. Já a polícia judiciária somente reprime comportamentos ilícitos. Você nunca vai ver a polícia judiciária abrindo um inquérito policial para apurar um ato lícito, somente para apurar atos ilícitos, atos penais. Beleza? Com isso em mente, vamos voltar para a nossa questão e tentar responder. Letra A. A polícia
administrativa incide sobre pessoas individual e indiscriminadamente? Não. Polícia administrativa não incide sobre pessoas, pessoal. Quem incide sobre pessoas é a polícia judiciária, que vai investigar determinada pessoa. Professor, e a polícia administrativa incide sobre o quê? Incide sobre bens, sobre direitos, sobre atividades, sobre a própria o patrimônio da pessoa, sobre a própria possibilidade da pessoa exercer determinada atividade, não sobre a pessoa em si, beleza? Letra A, então, falso. Letra B, a polícia administrativa manifesta-se por atos administrativos, até aqui tudo bem, não envolvendo atos concretos. Ora, pessoal, falso. Quer um exemplo de ato concreto que a polícia administrativa faz? Aplicação de multa, a concessão de uma licença, a concessão de uma autorização. Todos esses atos são atos concretos editados pela polícia administrativa. Falso, então, letra B. Letra C. Ser de competência exclusiva, em regra, podendo ser concorrente, caso a atividade seja de interesse simultâneo às 3 esferas da federação. Pessoal, a letra C é a nossa resposta. Por quê, professor? Porque a polícia administrativa, em regra, ela é concorrente, melhor dizendo, em regra, ela é exclusiva, porque depende da esfera de competência de cada entidade. Quando nós estudamos lá em Direito Constitucional os artigos 21, 22, 23, nós vimos que cada ente da federação tem uma competência. Essa competência ela pode ser exclusiva para determinadas matérias, como é a competência da União para transporte internacional, correio aéreo internacional e transporte marítimo, ou ela pode ser comum, como, por exemplo, a competência para preservar o meio ambiente. Se, de acordo com a Constituição, um determinado ente da federação possui uma competência exclusiva, somente aquele ente da federação terá poder de polícia para tratar sobre aquela atividade. Por isso que se diz que, em regra, o poder de polícia possui competência exclusiva, porque ele remete à Constituição Federal. Acontece que, excepcionalmente, se na Constituição vier previsto que determinada competência do ente federativo é comum, essa competência do poder de polícia, consequentemente, também será concorrente. Se a competência for comum, todos os entes podem exercer o seu poder de polícia sobre aquela atividade. Beleza? Então, a nossa resposta é a letra C. Vamos ver o erro das outras. A letra D diz que o poder de polícia tem como característica a discricionariedade, sem possibilidade de limitação de ordem legal, mas pautando-se, quando possível, pelos princípios da administração pública. Ora, pessoal, a atividade do Estado, de uma maneira geral, ela pode ser limitada pela lei. O poder estatal ele não é ilimitado, nós já vimos isso. O poder estatal ele é limitado pelos princípios de maneira indireta e pode ser limitado diretamente pela própria lei. Querem um exemplo? A possibilidade de aplicação de multa. A lei estabelece um teto para a multa. Se não houvesse essa limitação, seria possível que a administração aplicasse uma multa do valor que ela quisesse. E nós sabemos que isso não é possível. A lei estabelece limites ao exercício dessa discricionariedade. Tranquilo? Letra D, falso. E letra E, constitui represália a ilícito penal. Ora, pessoal, nós vimos naquele quadrinho que quem constitui represália a ilícito penal é a polícia judiciária e não a polícia administrativa. Beleza? 13ª questão, então, letra C. Vamos para a 14ª. 14ª questão, questãozinha de 2019 já, da FCC. O que ela diz? Ela diz que a atuação da administração pública se dá sob diferentes formas, sendo o exercício do poder de polícia uma de suas expressões. Letra A. Presente na aplicação de sanções a particulares que contratam com a administração ou com ela estabelecem qualquer vínculo jurídico, alçando a administração a uma posição de supremacia em prol da consecução do interesse público. Galera, a FCC ama cobrar isso. Vocês prestaram atenção? Poder disciplinar somente para servidores e pessoas
e particulares que possuam algum vínculo jurídico de natureza específica com a administração. Poder de polícia, unicamente para particulares que não possuam esse vínculo jurídico. Letra A diz que o poder de polícia está presente na aplicação de sanções a particulares que contratam com a administração. Particular que contrata com a administração submete-se ao poder disciplinar e não ao poder de polícia. Letra A, errada. Letra B. Presente nas limitações administrativas as atividades do particular, tendo como principal atributo a imperatividade, que assegura a aplicação de medidas repressivas independentemente de previsão legal, a critério do agente público. Vamos dividir a questão em alguns pontos. O poder de polícia está presente nas limitações às atividades do particular? Sim, está presente, até aqui tranquilo. Tendo como principal atributo a imperatividade, essa imperatividade, pessoal, é o mesmo que coercitividade, é a possibilidade de impor a sua vontade. Só que o que ele fala sobre a imperatividade? Assegura a aplicação de medidas repressivas independentemente de previsão legal expressa. Galera, nós vimos que o poder de polícia ele se fundamenta na lei. Por quê? Porque o particular só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Percebam então que como o poder de polícia está submetido a uma supremacia geral, somente a lei pode fundamentar essas limitações. Dizer então que essa imperatividade independe de previsão legal expressa e fica a critério do agente público está errado. Não é a critério do agente público. A imperatividade, como o poder de polícia de uma maneira geral, submete-se a essa previsão legal, depende dessa previsão legal. Tranquilo? Letra B, então, falso. Assim como a letra A também está falsa. Letra C. O poder de polícia é dotado de exigibilidade, que confere meios indiretos para a consecução, como a aplicação de multas e admitindo, quando previsto em lei, ou para evitar danos irreparáveis ao interesse público, a autoexecutoriedade, com o uso de meios diretos de coação. Galera, nós vimos que um dos atributos do poder de polícia é a autoexecutoriedade. A doutrina divide essa autoexecutoriedade em duas, em exigibilidade e executoriedade propriamente dita. Professor, qual é a diferença entre uma e outra? Acontece que a exigibilidade é a utilização pela administração de meios indiretos de coação. Ou seja, pela exigibilidade, a administração ela tenta induzir o particular a praticar determinada conduta. O exemplo típico de exigibilidade são as multas. A aplicação de uma multa, como a administração não pode executá-la por faltar-lhe autoexecutoriedade para isso, constitui um meio indireto de cobrança, um meio indireto de coação, para forçar o particular a fazer aquilo. Querem outro exemplo? O licenciamento. Eu só posso licenciar o meu carro se eu pagar todas as multas. Isso é uma hipótese de exigibilidade, porque a administração se vale de um meio indireto, ela diz, particular, André, você só pode licenciar o seu carro, eu só lhe dou licenciamento se você pagar as multas. Eu, administração, sei que eu não posso lhe cobrar essas multas. No entanto, eu posso exigir, exigibilidade, que você só pague as multas, que você só tenha esse licenciamento se você pagar as multas. Meio indireto. Por outro lado, a executoriedade é a utilização de meios diretos de coação. A administração ela não tenta induzir o particular a nada. Ela vai lá e ela mesma faz. Exemplo, a apreensão de mercadoria estragada, interdição de um estabelecimento. Esses exemplos são hipóteses típicas de executoriedade. A administração ela não tenta convencer o particular a fechar o estabelecimento ou a não vender aquela comida estragada. Ela vai simplesmente lá e apreende a comida estragada, ela vai simplesmente lá e lacra, fecha, interdita o estabelecimento. Só, pessoal, que essa executoriedade ela não está prevista em todos os atos do poder de polícia. Só existe executoriedade em duas situações. A executoriedade só existe se houver previsão legal, só existe executoriedade com previsão legal ou situação de urgência.
Tenham isso em mente. Exigibilidade, meios indiretos, executoriedade, meios diretos. Só que a executoriedade exige previsão legal ou urgência, beleza? Com isso, então, nossa letra C é a resposta da questão, da nossa 14ª questão, letra C. Vamos ver o erro da D. A D diz o seguinte: o poder de polícia é verificado apenas quando há atuação repressiva do poder público, tanto na esfera administrativa, com a aplicação de multas e sanções, como na esfera judiciária, com a apreensão de bens e restrição de liberdades individuais. Pessoal, primeiro de tudo, o poder de polícia ele é verificado tanto em uma atuação repressiva quanto em uma atuação preventiva. Então não é errado eu dizer que o poder de polícia se limita a uma atuação repressiva. Ele pode ser preventivo por meio da fiscalização das atividades e pode ser repressivo, como por exemplo a aplicação das multas. Letra D, então, errada, falsa. E letra E, dotada de imperatividade, porém não de coercibilidade. Ora, quais são os atributos do poder de polícia? Discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Ao dizer que não é dotada de coercibilidade, a questão já está errada. Beleza? 14ª, então, letra C. Vamos para a 15ª. 15ª. Em relação ao poder de polícia, considere as assertivas abaixo. Primeira, licença é ato administrativo discricionário e tem como característica a revogabilidade, podendo a administração, em respeito ao interesse público, cassar os efeitos do ato que a concede. Pessoal, o que foi a coisa que eu disse para vocês não esquecerem de jeito nenhum? Que licença é ato administrativo vinculado e a autorização é ato administrativo discricionário. Quando um diz que licença é ato administrativo discricionário, já está errado. Já está errado. 2. Autorização é ato administrativo declaratório e vinculado. E dessa forma, uma vez adimplidas as condições legais, deverá a administração outorgá-la, não podendo, por conta de sua natureza jurídica, revogá-la posteriormente. Galera, a autorização é um ato administrativo discricionário, não é ato administrativo vinculado. A autorização é um ato administrativo discricionário e revogável por natureza, dada a sua possibilidade de revisão por parte da administração. Segunda, então, falso também. Terceira, sanção de polícia tem como característica o emprego de medidas inibitórias ou dissuasórias, né? E tem como finalidade cessar práticas ilícitas perpetradas por particulares ou por funcionários públicos, garantida a ampla defesa. Certo ou errado, galera? Certo, né? A sanção, pessoal, tem como característica justamente o emprego de medidas inibitórias ou dissuasórias e tem como finalidade cessar essas práticas ilícitas perpetradas por particulares e por funcionários públicos. Tranquilo? Quarta, o poder de polícia administrativo poderá ser delegado mediante lei específica a entes da administração indireta. Certo ou errado? Pessoal, nós vimos que a FCC considera como verdadeiro a possibilidade de delegar o poder de polícia a entes da administração indireta. Quarto, então, verdadeiro. E quinto, sanção de polícia, quando extroversa, é imposta a todos os administrados indistintamente, com a finalidade de inibir condutas ilícitas ou, se ocorrida, reprimir o autor da infração. Falou em poder de polícia, é a administração extroversa, lembram? Poder disciplinar, a administração introversa. Poder de polícia é imposta a todos os administrados, independentemente da existência de um vínculo jurídico que os una à administração. Qual é a nossa resposta, então? 3, 4 e 5 verdadeiros. Letra D. Tranquilo? Vamos passando, então. Décima sexta. A atividade de polícia administrativa, letra A, pode ser exemplificada pela atuação das corregedorias ao fiscalizar as atividades dos órgãos públicos.
Galera, corregedoria fiscaliza servidor. Corregedoria fiscaliza servidor. Como a corregedoria fiscaliza servidor, ela se vale do poder disciplinar e não do poder de polícia. Então, pode ser exemplificada na atuação das corregedorias? Falso. Letra B. É sempre exercida de forma discricionária? Falso. Pessoal, nós vimos que um dos atos do poder de polícia é a licença. A licença é um ato vinculado. Então, eu posso dizer que é sempre exercida de forma discricionária? Não. Letra B também já está falso, bem no comecinho. Letra C. Nem sempre é prestada de forma gratuita pela administração, havendo situações que implicam em onerosidade do seu exercício. Nós já vimos hoje, galera, que é possível, de acordo com o CTN, que a administração pública cobre pelo exercício de um poder de polícia. Essa cobrança ela é feita por meio de um tributo chamado taxa. Então, a letra C está falando justamente da taxa, da possibilidade de ser prestado tanto de forma gratuita, como também havendo situações que implicam onerosidade no seu exercício. Que essa onerosidade está se referindo justamente à taxa. Nossa resposta do 16, então, é letra C. Vamos ver o erro das outras. Letra D. A atividade de polícia administrativa é irrenunciável, de modo que não é possível a revogação de medidas de polícia administrativa, uma vez que tenham sido aplicadas pela autoridade competente. Pessoal, não é possível a revogação de medidas. Nós temos um ato do poder de polícia que é discricionário. Qual é ele? Autorização. A autorização, enquanto um ato discricionário do poder de polícia, ele é revogável. Basta nós pensarmos na autorização para um porte de arma de fogo. Se a administração eventualmente considerar que aquele porte não é mais conveniente ou oportuno, ela pode simplesmente revogar essa autorização. Então, dizer que não é possível revogação do ato de polícia está errado. Letra D, falso também. Assim como a letra A e a letra B, né? Para a gente encerrar, letra E. É dotada do atributo de imperatividade, que consiste na possibilidade que a administração tem de executar suas decisões com seus próprios meios, sem necessidade de provocação do poder judiciário. Pessoal, eu quero muita atenção de vocês agora. Por quê? Primeiro de tudo, como eu disse, essa imperatividade ela é sinônimo de coercitividade. Beleza? Beleza, professor. Eu sei que a administração no poder de polícia tem imperatividade, que é a mesma coercitividade, e tem autoexecutoriedade. Por que então a letra E está errado? Porque ela confundiu os conceitos. Quando a questão fala em imperatividade, ela atribui a essa característica do poder de polícia a execução de suas decisões com seus próprios meios. Isso não é imperatividade, pessoal. Isso é autoexecutoriedade. Percebam que está trocado aqui. O termo correto não seria imperatividade. O termo correto seria a autoexecutoriedade. Vamos relembrar. Autoexecutoriedade, executar suas próprias decisões. Coercitividade, imperatividade é decidir, independentemente da concordância dos particulares. Beleza? Então, 16ª, questão 7º errado. Nossa letra E errado, na verdade. Nossa resposta, letra C. Pessoal, com isso nós encerramos esse bloco e vamos para o último bloco, só encerrar as questões de improbidade administrativa. Eu aguardo vocês. Até mais!